Fala, família de Cristo, seja bem-vindo para mais uma devocional aqui do canal Seguindo a Cruz. Bom, hoje o texto a gente vai continuar em Marcos 6. A gente vai ver do versículo 17 até o versículo 13. Bom, antes da gente ir pro texto, ler o texto, fazer as perguntas pro texto, eu quero te pedir uma coisa: se inscreva no canal, tá bom? Não esqueça de se inscrever, já aproveita e vai agora, se inscreve, já dá o joinha, dá essa moral pra nós, tá bom? Pra você não esquecer lá no final do vídeo. Então, bora pro texto. O texto de Marcos 6 diz o seguinte: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alfajor, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vós retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Bom, vamos lá. Primeira pergunta: o que o texto fala sobre Deus? Vemos que Jesus chamou os 12 para dar instruções para eles, deu ordens para eles que ele enviar para eles irem de 2 em 2, ordenou que não levassem para o caminho exceto um bordão, nem pão, nem alfajor, que só fossem calçados e não usassem duas túnicas. Fez recomendações que quando entrares em alguma casa, permanecei ali até vos retirar os lugares. Se algum lugar não receberem vocês, não ouvirem, ao sair dali, sacode o pó dos pés em testemunho contra eles. Bom, o que o texto fala sobre o homem? Primeiro, eles tinham que ir de 2 em 2 para pregar. Eles tinham autoridade sobre espíritos imundos. Devem levar nada pelo caminho, levaram somente um bordão e foram calçados de 2 sandálias e só usavam uma túnica, não 2. E saíram eles, pregaram ao povo que se arrependesse, expeliram demônios, curavam numerosos enfermos e ungindo-os com óleo. Então foi isso que o texto fala sobre o homem. Bom, nossa última pergunta: o que podemos aplicar nas nossas vidas? Primeiro, ele enviou seus apóstolos, seus discípulos, de 2 em 2. O Marcos foi o único dos evangelhos a registrar. Riley fala uma coisa: de qualquer modo, uma coisa é clara, a dever de todos os obreiros de Cristo trabalhar juntos e se ajudar mutuamente, sempre que isso foi possível, como o ferro com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Em Provérbios 27, 17. No início do Evangelho, missionários e professores de escola dominical devem aproveitar as oportunidades para se reunir e aconselhar em conjunto. As palavras do autor da Epístola aos Hebreus contêm uma verdade que com frequência é esquecida. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularem ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar. Nos Hebreus 10, de 24 a 25. Vemos também quão solene foram as palavras usadas por nosso Senhor a respeito daqueles que não querem ouvir sobre o Evangelho. Riley diz o seguinte: assegurou-se o Senhor Jesus: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para aquela cidade. Ele diz isso em Mateus 10, 15. Essa é uma verdade por diversas vezes reiterada nas páginas dos evangelhos. É doloroso pensarmos quão inteiramente essa verdade tem sido negligenciada por muitos.
Milhares de pessoas parecem supor que, enquanto estiverem frequentando alguma igreja e não assassinarem, roubarem, enganarem ou quebrarem abertamente algum dos mandamentos de Deus, não estarão correndo qualquer perigo. Esquecem que é preciso algo mais do que a mera abstinência de irregularidades externas para que a alma humana seja salva. Não percebem que um dos mais graves pecados que uma pessoa pode cometer aos olhos do Senhor é ouvir o Evangelho e não aceitá-lo, ser convidado a arrepender-se e a crer, mas permanecer negligente e incrédulo. Em uma palavra, rejeitar o Evangelho fará o homem afundar no lugar mais profundo do inferno. Ele continua também dizendo: jamais deixemos para trás uma passagem bíblica como esta, sem perguntarmos a nós mesmos o que estamos fazendo com o Evangelho. Estamos vivendo em um país que se diz cristão. Temos a Bíblia em nossas casas. Com frequência, ano após ano, ouvimos a respeito da salvação oferecida por meio do Evangelho. Todavia, já recebemos o Evangelho em nossos corações? Temos realmente obedecido ao Evangelho em nossas vidas diárias? Em suma, temos lançado mão da esperança que nos foi proposta? Temos tomado a nossa cruz e começado a seguir a Jesus Cristo? Caso contrário, estamos em pior situação do que os pagãos, que se prostram diante de ídolos de madeira e de pedra. Somos muito mais culpados do que o povo de Sodoma e Gomorra. Eles jamais ouviram o Evangelho e por isso nunca o rejeitaram. Quanto a nós, temos ouvido o Evangelho, mas não lhe temos dado crédito. Prescrutemos nossos corações, tomando todo o cuidado para que não venhamos a arruinar nossas próprias almas. E por último, Riley diz o seguinte, ele faz a pergunta: qual era a doutrina pregada pelo apóstolo? E ele diz o seguinte: lemos nessa passagem: então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. A necessidade de arrependimento pode parecer, à primeira vista, uma verdade extremamente simples e elementar. Contudo, muitos volumes poderiam ser escritos para mostrar a plenitude dessa doutrina e como é apropriada para cada época e cada geração e para cada classe da sociedade humana. O arrependimento está intrinsecamente ligado a uma correta percepção de Deus, da natureza humana, do pecado, de Cristo, da santidade e do céu. Todos os homens são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos precisam ser levados a sentir seus próprios pecados e se entristecer por eles, a se disporem e abandoná-los e a ter fome e sede do perdão divino. Em poucas palavras, todos precisam nascer de novo e apegar-se a Cristo. Nisso consiste o arrependimento que leva à vida eterna. Nada menos do que isso se faz necessário para a salvação de qualquer criatura humana. Nada menos do que isso deveria ser intrinsecamente proclamado aos homens. Por todas aquelas que professam ser mestres de religião bíblica, precisamos chamar os homens ao arrependimento, se quisermos seguir os passos dos apóstolos de Cristo. E então, depois que os homens se tenham arrependido, devemos insistir com eles para que se arrependam cada vez mais até seus últimos dias de sua vida. Porventura já nos arrependemos? Afinal de contas, essa é a indagação que mais nos interessa. Convém sabermos o que os apóstolos ensinaram. Convém que nos familiarizemos com todo o sistema de doutrinas do cristianismo. Entretanto, melhor ainda conheçamos o arrependimento por experiência própria e o sintamos interiormente no íntimo dos nossos corações. Que não descansemos enquanto não soubermos e não sentirmos que já nos arrependemos. No reino dos céus não entrará nenhum impenitente. Todos que já entrarão nesse reino sentiram, lamentaram e abandonaram o pecado, buscando o perdão divino para si. Essa precisa ser a nossa experiência para esperarmos ser salvos. Bom, essa foi a devocional de hoje. Coloque nos comentários o que mais você viu no texto, qual mais reflexão você tirou. Não esqueça de compartilhar com seus amigos no WhatsApp, Instagram e Facebook. Siga a gente no nosso Instagram, tá? O link está aqui embaixo. E não se esqueça de novo de se inscrever no canal e dar o joinha. E até a próxima devocional.